Olá, boa tarde. A minha aula de hoje eu vou estar apresentando o gênero textual autobiografia e biografia, minha história. Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Claudinez Leandro, da disciplina de Língua Portuguesa do 8º ano. Na aula de hoje, apresentarei para vocês informações importantes sobre o gênero textual biografia e autobiografia, onde vocês vão poder perceber a diferença em que os autores contam a história. Destacando aqui as habilidades do ensino fundamental do 6º ao 9º ano de língua portuguesa. Farei alguns questionamentos para vocês. Vocês gostam de ler ou pesquisar sobre personalidades importantes? Artista, atleta, político, entre outros? Vocês têm esse hábito de pesquisar ou fazer a leitura? Temos também as pessoas comuns que fizeram diferença no mundo. Conhecer a vida dessas pessoas é importante e elas podem nos inspirar, você sabia? Para você, que pessoa pública merecia ter a vida registrada em uma biografia? Por quê? Biografia é a narrativa da vida de uma pessoa escrita por terceiro. Caso a biografia não seja autorizada pelo biografado, podem ser narrados episódios negativos ou polêmicos, você sabia? Então, para se escrever uma biografia, a pessoa biografada ela tem que autorizar e os fatos narrados têm que ser reais, porque senão causam polêmica. E a autobiografia é a história de vida de uma pessoa narrada por ela própria. Portanto, o prefixo auto significa de si mesmo. E dessa forma, ambos os textos registram fatos de uma vida. Então, o nosso objetivo da aula é ler, escutar e produzir textos orais escritos e multissemióticos, diferenciar gêneros narrativo, biografia de autobiografia, conhecer as características dos gêneros narrativos propostos, aprimorar suas habilidades de produção, revisão e reformulação de textos, refletir sobre a educação em direitos humanos e igualdade social, planejar e escrever uma autobiografia. Então, na nossa aula, tudo isso vai ser elencado para a gente estar desenvolvendo e aprendendo a diferenciar as duas narrativas dos textos. Então, vamos iniciar aqui pela narrativa biografia. Vocês sabem o que é uma biografia? Então, vamos lá. Biografia. Aqui, como vocês podem perceber, nós temos aqui uma figura muito importante. Alguém sabe quem é essa figura que está aqui? Dessa personalidade aqui segurando um troféu? Então, isso mesmo. O nome dele se chama Ayrton Senna. Então, biografia significa bio, vida, grafia, escrita. É um texto que narra a trajetória da vida de uma pessoa, de uma personalidade. Ela pode conter uma ou mais páginas ou até um livro. Registro da vida de uma pessoa, ou seja, uma pessoa narra a vida de outra. Apresentarei agora exemplos de uma biografia de um grande ídolo do automobilismo brasileiro, como eu já mencionei aqui. E esse ídolo brasileiro é Ayrton Senna. Vocês sabiam que ele ganhou seu primeiro kart aos 4 anos de idade? Para tanto, a informação vai ajudar você a entender por que
Senna foi tão vitorioso na sua carreira profissional? Vamos lá conhecer um pouco sobre a biografia de Ayrton Senna? Então vamos lá. O texto 1, a gente vai fazer uma leitura para poder entender como foi a trajetória da vida de Senna desde criança. Aqui é um pequeno trecho, tá, pessoal? Porque a história de Senna ela é muito bacana, tem muitas coisas interessantes que vocês podem estar aprendendo. Então, vamos lá. Ayrton Senna nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960. Com 4 anos de idade, ganhou seu primeiro kart. Com 7 anos, começou a treinar no kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Conquistou diversos títulos no kart. Foi campeão paulista na categoria júnior, campeão brasileiro, campeão sul-americano e vice-campeão mundial em 1979 e 1980. No automobilismo, conquistou seu primeiro título em 1981 na Fórmula Ford. Em 1982, entrou para a Fórmula 2000, sendo campeão inglês e europeu. Ayrton Senna da Silva morreu em Imola, na Itália, no dia 1º de maio de 1994. Durante o Grande Prêmio de San Marino, quando seu carro sai da pista na curva Tamburello e bateu no muro de proteção. Então, essa é uma pequena biografia de Ayrton Senna, contando a sua história de vida, sua trajetória de vida, suas conquistas, né? E aí, pessoal, vocês gostaram de ouvir essa pequena biografia de Ayrton Senna? Alguém já conhecia essa personalidade, esse ídolo do automobilismo? Então, esse foi um pequeno trecho da vida de Ayrton Senna. Se vocês quiserem se aprofundar mais, tá? Aqui embaixo tem um link disponível que vocês podem estar acessando e buscar mais informações, entender e conhecer mais sobre a vida de Ayrton Senna. Vocês vão gostar muito de conhecer a vida de Ayrton Senna, até porque em uma roda de conversa entre amigos, quando você tem conhecimento da informação, fica mais fácil o bate-papo entre os amigos, não é verdade? Então, narrado, né, essa biografia de Ayrton Senna, vamos agora elencar algumas características de uma biografia. Que a biografia tem suas características. Então, vamos elencar algumas para vocês entenderem melhor. Então, aqui, gênero narrativo. Existe algum gênero narrativo no texto? Ele é um gênero narrativo? Sim. Ele narra a história de uma personalidade em terceira pessoa. No caso aqui, tem uma pessoa que está narrando a vida de Ayrton Senna. Então, o verbo, como vocês podem ver, esse verbo e pronomes, eles estão na terceira pessoa. Se vocês perceberem essa palavra aqui, Ayrton Senna, se a gente for trocar essa palavra aqui pelo pronome ele, ficaria: ele nasceu em São Paulo no dia 21 de março. A ordem cronológica dos fatos no texto? Sim, a ordem sim, cronológica. Ele começa a narrar desde o nascimento de Senna, sua trajetória, e vai destacando de maneira linear. Como vocês podem perceber, 1981, depois 1982. Então, ele segue uma sequência cronológica linear.
Há um tipo de informações sobre a vida de alguém? Sim. De quem que ele está falando? Isso, Ayrton Senna. Há relatos de fatos marcantes na biografia? Sim. Várias conquistas, né? Que aqui conta que desde o início da vida de Ayrton Senna ele vai conquistando, né? Seus prêmios. Então, há sim várias conquistas. O texto faz uso de pronomes pessoais e possessivos? Sim, aqui ele coloca seu primeiro kart, ele destaca sim esses pronomes no texto. O texto usa marcadores temporais? Sim, quando ele coloca assim o ano, como eu coloquei aqui, 1979, 1980, então são marcadores temporais. Há predomínio do verbo no passado? Sim. Nasceu, ganhou, começou. São ações do passado. Há verossimilhança nos fatos narrados? O que é essa verossimilhança? Se tudo que foi narrado aqui são coisas verdadeiras. Sim, os fatos narrados, todos eles são verdadeiros porque foi a trajetória de Ayrton Senna. Porque, como eu já falei anteriormente, nenhuma pessoa pode fazer uma biografia e narrar fatos polêmicos ou que não existiu, calúnia. Então, isso aí não faz parte da biografia, porque o autor não autorizou. Predomina narrações dos fatos e reflexões? Sim, as narrações são fatos bem objetivos. Então, vocês entenderam que essa biografia, ela não pode ser, como aqui, biografia de Ayrton Senna, ele faleceu, mas a biografia, ela também pode ser narrada, não é só quando a pessoa morre, ela pode também ser narrada com a pessoa ainda viva, tá? Só para vocês entenderem, não é só quando a pessoa morre que tem uma biografia da personalidade que faleceu, mas em vida também a pessoa escreve um livro e outra pessoa vai e faz a narrativa do seu livro, entendeu? Agora vamos entender um pouco sobre autobiografia. Vamos colocar aqui a autobiografia. Essa aqui, vocês conhecem quem é essa aqui? Isso, Malala. Vamos conhecer um pouco agora da autobiografia de Malala. Como eu já falei lá atrás, auto significa de si mesmo. Ela vai contar a história dela própria. A autobiografia é a história de vida de uma pessoa narrada por ela própria. Portanto, o prefixo auto significa de si mesmo. A seguir, veremos um trecho do livro Eu Sou Malala, de Malala Yousafzai. A autora escreveu o texto sobre ela mesma e conta a história de sua própria vida. Malala é uma jovem paquistanesa que se tornou símbolo da luta pelo direito à educação e igualdade de gêneros. Aos 15 anos de idade, sofreu um atentado e foi baleada na cabeça, por ter se manifestado contra a proibição de estudos para as mulheres no Paquistão, o seu país. Ela sobreviveu e sua trajetória de coragem e superação fez com que ela se tornasse a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. A narrativa é um modo de inspirar o leitor a se envolver em questões humanitárias e, assim, criar uma corrente por um mundo melhor. Entendeu? Aqui na autobiografia, como vocês podem diferenciar, a autobiografia, ela própria, a Malala, ela mesma conta a sua própria história, a narrativa da sua trajetória de vida, né? Uma jovem paquistanesa que luta, né, em defesa dos direitos, da educação
humanos, os direitos humanos que eram tirados, né? Porque ela tem uma história muito linda, que eu vou narrar lá na frente como que foi a sua história, tá bom? Vamos conhecer um pouco da autobiografia de Malala. Então, esse aqui é um pequeno trecho. Esse trecho que eu vou ler para vocês é do primeiro parágrafo do livro que está disponível nesse portal aqui, tá bom? Então, vamos ler a autobiografia do primeiro parágrafo do livro Eu Sou Malala. Então, ela começa assim. No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena de minha mãe e ninguém deu os parabéns a meu pai. Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós, pachuns, consideramos esse um sinal auspicioso. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira. Então, uma vizinha ajudou minha mãe. O primeiro bebê de meus pais foi natimorto, mas eu vim ao mundo chorando e dando pontapés. Nasci menina num lugar onde rifles são disparados em comemoração ao menino, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Vocês entenderam um pouco, né? Essa história de vida sofrida dessa menina Malala. Então, assim, é uma história muito linda, tá? Eu sei que vocês vão se interessar muito por essa história, pela essa autobiografia de Malala. Então, eu vou deixar aqui para vocês esse link dessa história. É um livro, né? Autobiografia Eu Sou Malala, são 19 páginas. Vocês podem ler que vocês vão gostar da história, é uma história muito bonita em que ela luta pelos direitos humanos e é uma trajetória muito linda, porque ela no final é vencedora e ela busca os direitos e conquista também os seus direitos e os dos outros. Vamos lá para algumas características de autobiografia. É um gênero narrativo? Sim, porém lá ela narra, não é na terceira pessoa, lá é na primeira pessoa. Como vocês podem observar, quando eu nasci é primeira pessoa, eu nasci, primeira pessoa. A ordem cronológica dos fatos, sim, desde o nascimento e segue até a escrita do livro de Malala. Também possui informações sobre a vida de alguém? Sim. A autora, a própria Malala, ela relata fatos marcantes de sua vida. Contém relatos de fatos marcantes? Sim. Ela conta todos os fatos marcantes desde o nascimento dela e a proibição aos estudos, né? Que é um país que só os meninos tinham direito aos estudos, as mulheres não. Apresenta uso de pronomes pessoais e possessivos? Sim. Onde ela coloca a palavra meu. Há marcadores temporais, verbos no passado, nasci? Sim. Predomínio de verbo no passado? Também. Fatos verdadeiros? Sim, são narrados por ela mesma, porque ela mesma que viveu toda essa situação, essa trajetória de vida. Fatos verdadeiros são narrados porque ela viveu a história. Há maior subjetividade, mais reflexão? Mais reflexão nos fatos narrados. Vocês podem observar que as características da autobiografia são quase parecidas com a biografia? O que diferencia é que a biografia ela é narrada na terceira pessoa e a autobiografia é narrada em primeira pessoa.
Vamos testar agora nossos conhecimentos. Leia a charge abaixo e marque um X na única alternativa correta. Aqui tem a charge, o pai, chegando para o filho com uma carta e diz: acaba de chegar essa carta de sua professora, relatando o seu péssimo comportamento na escola. O que tem a dizer? Aí o pai apresenta a carta para o filho, perguntando o que ele tem a dizer. E o filho logo responde: biografia não autorizada. Então, a questão a seguir que vocês vão estar observando qual é a resposta correta dessas 5 que eu vou estar lendo para você, que ela condiz a respeito do significado de biografia não autorizada. Letra A. A charge faz uma crítica humorística ao fato de que algumas pessoas não autorizam que escrevam sobre suas vidas. Letra B. A charge faz uma crítica ao mau comportamento do aluno na escola. Ou, a crítica que a charge está fazendo é o fato de alguns pais ficarem do lado errado dos filhos. Letra D. A charge faz um elogio aos famosos que deixam os jornalistas escreverem suas biografias. E a charge não transmite crítica nenhuma e não gera humor. Então, aqui a gente tem que observar para assinalar o que a charge faz a crítica. Qual é a alternativa aqui que vocês acham que está correta? Isso, a letra A. O que diz a letra A? A charge faz uma crítica humorística ao fato de que algumas pessoas não autorizam que escrevam sobre suas vidas. E aqui na charge vocês podem observar que o aluno, o filho, fala para o pai que ele não autorizou a professora relatar nada sobre a vida dele. Então, essa é a crítica que a charge faz em relação da escrita que a professora fez sem autorização do aluno, ok? Então, vamos para o nosso segundo teste de conhecimento. Dentre as características abaixo, marque aquela que não diz respeito à autobiografia. Letra A. É um texto escrito em primeira pessoa, narra os principais acontecimentos da vida do narrador. Letra C. Faz parte da categoria de gêneros da escrita de si. Letra D. É um texto escrito em terceira pessoa. Letra E. É comum que as autobiografias publicadas sejam escritas por autores consagrados. Então, aqui a pergunta é: qual é a alternativa que não diz a respeito sobre o que é autobiografia? Então, como vocês podem observar aqui, a letra A, ela tem assim: é um texto escrito em primeira pessoa? Sim, a autobiografia ela é escrita em primeira pessoa. Letra B. Narra os principais acontecimentos da vida do narrador? Sim, ela narra. Faz parte da categoria de gêneros da escrita de si? Sim, ela faz parte. Letra E. É comum que as autobiografias publicadas sejam escritas por autores consagrados? Sim. Letra D, que eu pulei, para poder vocês perceberem e observarem o porquê que eu pulei essa alternativa. Então, a letra D diz o seguinte: é um texto escrito em terceira pessoa. Então, a alternativa correta é essa aqui, ó. Incorreta é essa aqui. É um texto escrito em terceira pessoa. Por quê?
Porque a autobiografia, ela não é escrita na terceira pessoa do singular. Ela é escrita, como nós já aprendemos na aula anterior, ela é escrita na primeira pessoa do singular. Tudo bem? Compreenderam? Ok. Então, vamos para o outro teste de conhecimento. Dentre as características abaixo, marque aquela que não diz respeito à biografia. Letra A. É um texto escrito em terceira pessoa. Letra B. Narra os principais acontecimentos da vida de alguém. Letra C. Faz parte da categoria de gêneros que contam sobre a vida de outra pessoa. Letra D. É um texto escrito em primeira pessoa. Letra E. É comum que as biografias aplicadas sejam sobre pessoas conhecidas socialmente. Dentre essas 5 questões aqui, somente uma está incorreta, que fala sobre a biografia, que não condiz com a biografia. Então, nós vamos aqui já começar pela primeira. É um texto escrito em terceira pessoa, a biografia? Sim, ela é escrita na terceira pessoa. Ela narra os principais acontecimentos da vida de alguém? Sim, ela narra. Faz parte da categoria de gêneros que contam sobre a vida de outra pessoa? Sim. Letra E. É comum que as biografias publicadas sejam sobre pessoas conhecidas socialmente? Sim. E aqui a única que ficou, que eu não li para vocês, foi a letra D, que diz a seguinte: é um texto escrito em primeira pessoa. Observe bem aqui, primeira pessoa. Então, a biografia, ela é escrita na primeira pessoa? Isso, ela não é escrita na primeira pessoa. Por quê? A biografia, ela é narrada na terceira pessoa do singular e, portanto, a resposta incorreta é essa aqui, a letra D. Ok, pessoal? Então, no texto de Malala, nós vimos algumas palavras que não fazem parte do nosso vocabulário, do nosso dia a dia. Então, eu coloquei aqui algumas palavras com significados que são importantes que vocês saibam e também conheçam. Porque toda vez que vocês leem algum livro, algum texto que tiver umas palavras assim diferentes, que não faz parte do cotidiano de vocês, é muito importante que vocês escrevam essas palavras, busquem o dicionário para vocês saberem qual é o significado correto dessas palavras e assim enriquecer o seu vocabulário, ok? E aqui, lá no texto de Malala, nós vimos essa palavrinha aqui, auspicioso, que significa que gera esperanças, prometedor, de bom agouro. Forasteiro, aquele que é estranho à terra onde se encontra ou que é de fora. Natimorto, refere-se ao feto viável que foi expulso morto do útero materno. Pashtuns, também chamado de pastós ou pastós, são um grupo etnolinguístico formado principalmente por afegãos e paquistaneses, que se caracteriza pela língua própria, pelo código de honra religiosa pré-islâmico e pela prática do islamismo. Parteira, mulher que auxilia quem está em trabalho de parto ou que acabou de parir, mesmo não sendo médica. Então, como eu disse, é muito importante em qualquer texto que vocês fizeram uma leitura, é muito interessante e importante essas palavras diferentes que vocês pesquisem para vocês enriquecer o vocabulário, ok?